Bora, galera, bem-vindo ao canal. Vamos acompanhar aqui todas as informações, né? Preparação do Mengão para o jogo diante do Corinthians. Vamos ter casa cheia, mais de 55 mil ingressos já foram vendidos até o momento. Temos novidades também e temos complicação no grupo do Flamengo. O Central Córdoba ganhou ontem e assumiu a liderança do grupo, tá bom? Se é novo por aqui, por favor, não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal, ajuda demais no meu trabalho. Créditos, direitos autorais e SBT Sport, link na descrição. Vamos aqui, né? A preparação para o Flamengo e ao final trago todas as informações para vocês. Vamos pro vídeo. Vamos lá, ó. O Flamengo volta aos treinos hoje para se preparar para enfrentar o Corinthians no Brasileirão e deve ter retornos importantes para essa partida. A gente vê na reportagem na Volta Vene comenta. O Flamengo tem uma nova missão em casa pelo Brasileiro. Depois de conseguir um empate na altitude, o foco do rubro-negro agora é retomar a liderança do campeonato. O time é o segundo colocado com 11 pontos, 2 pontos atrás do Palmeiras com 13. No Brasileirão, a equipe ainda não perdeu. Até agora foram 2 empates e 3 vitórias na competição. Para enfrentar o Corinthians, Felipe Luiz ainda não sabe se vai poder contar com Plata. O atacante viajou com um elenco para o Equador, no entanto, acabou cortado do confronto, pois sentiu fortes dores no joelho direito. Já no Rio, ele realizou exames que descartaram lesão. A ressonância magnética constatou apenas um leve edema ósseo no joelho direito. O atleta já iniciou o tratamento e ainda é dúvida para o duelo. Alexandro pode estar de volta. Ele ficou fora por um incômodo na coxa e segue se tratando para saber se está apto para o próximo domingo. Pedro, que entrou na última partida da Libertadores, tem voltado aos poucos para ganhar mais minutagem e ritmo de jogo. E pode ser que Felipe Luiz volte a usar o camisa 9. Já que nos últimos 2 duelos, o Flamengo saiu de campo sem conseguir fazer gols. E a pontaria dos atletas tem ligado o alerta para o treinador, que não quer desperdiçar pontos, principalmente em casa. A equipe volta aos treinos hoje para ir com força máxima contra o Corinthians no Maracanã. O Cris, para quem não sabe, dá uma regressiva pra gente aqui no microfone, né? 3, 2, pra gente saber que a gente tá voltando. Daqui a pouco é você, hein, Cris? Você já fez a tatuagem do Nonato na nuca, não? Desde há muito tempo. Tá, ele já tá. Desde 2022, né? E do Thiago Santos, você fez também? Para. Aí tá vendo, Cris, como ele irrita as pessoas? Tá vendo como ele irrita? Não, mas faz a do Renato. O Renato merece. Ô, Veneca... Renato Gaúcho Nonato, né? É Nonato. Gaúcho merece. Porque ontem o negócio foi feio, mano. É. Tem que dar graças a Deus. Que Graças o ao achou aquele Nonato. chute ali. Ó, se o Renato vencer o Botafogo no final de semana, vocês vão ter que aturar a coletiva dele, tá? Ah, meu Deus do Porque céu. ele sabe estudo. A estratégia Quem sabe dele- fica na praia. A estratégia dele pode ter sido resultadista agora. O desempenho, meu Deus do céu. Ô, Vene Casagrande, vamos começar, quer falar de quem? Do Plata primeiro? Tem informações? Olha, eu acho que a gente pode começar falando do Plata porque eu considero uma boa informação, porque existia uma boa notícia, no caso, né, para a torcida do Botafogo e também para o técnico Felipe Luiz. Flamengo. Existia... desculpa, eu falei Botafogo, Falou. perdão. Torcida do Flamengo, perdão, é que a gente estava falando de Botafogo. Obrigado Vai, por me Benê. corrigir. Mas enfim, sobre o Gonzalo Plata. Fiquei feliz que você falou fogão. Porque geralmente eu Tá erro na ao sua contrário, cabeça. né? Você erra ao contrário. Vai. Verdade. Mas sobre o Gonzalo Plata, ele foi ausente aí no último jogo, né, por conta de problema no joelho. Aí existe aquela expectativa de o que seria, se fosse algo grave, qual seria a lesão. Ele fez a ressonância magnética e não deu nada. Ou seja, o prazo de retorno dele vai depender das dores, porque ele continua sentindo dor no local. As dores diminuíram bastante em relação à véspera do jogo, tanto é que ele mesmo mencionou isso, que ele fez teste de força na academia e não conseguiu fazer o teste de força e por isso ele não foi a campo. Então, existe a boa notícia. Qual é? Não tem lesão e ele pode ficar à disposição para o jogo já de domingo no Maracanã contra o Corinthians. É uma baita notícia. E se ele ficar ausente nesse jogo? No outro jogo ele já fica à disposição, não é nada muito grave, porque as dores já estão diminuindo. E também existe a expectativa do Alexandro. Hoje à tarde, a gente vai saber se o Alexandro vai treinar com o grupo ou não. Ele vai fazer um teste ali com a fisioterapia e se der tudo certo, ele treina com o grupo e aí já começa o processo dele de retorno, que eu considero
um baita jogador hoje, titular absoluto, e repito o que eu falei aqui em outros momentos. Quando o Alexandro não está, a discrepância técnica cai bastante. Embora o Ayrton Lucas até tenha jogado melhor do que anteriormente, eu falei isso dentro do Vasco. Repito, a diferença é muito grande. O Alexandro joga muita bola, sou muito fã do futebol dele, e ele agrega demais, tanto na parte defensiva, também quanto na parte ofensiva. Então, é um jogador que faz muita falta. Então é isso, são boas notícias para o torcedor do Flamengo. E vai ter casa cheia. Acho que finalmente a gente vai ter aí um Maracanã com quase 60 mil pessoas presentes, porque mais de 45 mil ingressos já foram vendidos. Então, o Flamengo e o Corinthians com uma casa bem cheia no Maracanã, algo que a gente não via vendo aí nos últimos jogos do Flamengo. Não vamos nem... Eu quero falar do Jorginho com você, mas esse é um debate que tem acontecido muito vivo no futebol, nos programas esportivos, em relação a esse fenômeno que tem acontecido nessa temporada nas arquibancadas de todo o Brasil, né, meninos? É a questão das arquibancadas mais vazias. A gente está vendo jogos e times que realmente colocavam sempre casa cheia, e aí a gente só trabalha com o Corinthians sendo um caso à parte, porque o Corinthians segue enchendo sempre a sua arena, mas a gente está vendo jogos com arquibancadas muito vazias. Mas a gente Só uma observação aqui, o Corinthians tá enchendo por causa do preço do ingresso, tá bom? Tem que levar em conta também isso. O Flamengo tá com uns preços absurdos, por isso tá afastando também o torcedor do Flamengo. Também não pode nunca descolar o futebol da nossa questão de sociedade, como sociedade, né? Todos passamos agora por um momento em que, né, as coisas estão um pouco difíceis e, obviamente, isso reverbera nas arquibancadas de todo o Brasil. Você vai fazer um lazer hoje com a sua família, se sua família tiver um filho ou se tiver só a tua mulher, enfim. Você vai numa arquibancada, você vai comer uma pipoca, você vai tomar uma cerveja, você vai pagar o ingresso. Então, aí fica caro, né? Então, acaba sendo um lazer caro. O futebol está dentro e completamente inserido dentro da nossa sociedade, então acho que essa nossa situação, obviamente, vai respingar também no nosso produto do futebol. Mas Pedro Azevedo falando do Alexandro, que é um cara de seleção brasileira, né? Ele é um cara completo e, obviamente, esse tipo de jogador vai sempre fazer a diferença em qualquer time. Eu sempre brinco com a questão do Alex Telles, o próprio Danilo, o jeito que eles pegam na bola, o Pedrosa, é até diferente, né? Que eles penteiam a bola, né? Eu gosto muito do Alexandre, eu acho que ele, em condições físicas, ele inclusive tem que ser sempre convocado para a seleção brasileira, nessa escassez de lateral que infelizmente a gente tem. Defensivamente é um monstro, tecnicamente também. Tem tido até mais liberdade no Flamengo do que ele vinha atuando nos últimos anos da carreira dele no futebol italiano, mas é um jogador que com certeza, em relação ao Ayrton Lucas ou até mesmo o Varela improvisado, ele está uma prateleira bem acima. Eu não diria nem uma prateleira acima, ele está bem acima dos adversários, digamos assim, os concorrentes dele de posição. Fernandinho, eu posso pegar um gancho do bom VT da Alcilene ali, porque ela falou sobre a dificuldade em fazer gol. E ontem eu estava conversando com uma pessoa do Flamengo sobre o porquê o Flamengo não finaliza tanto. Espera tanto para chegar perto do gol e finalizar. E isso é um pedido do técnico Felipe Luiz, porque eles estudam e trabalham isso. Eles entendem que se o Flamengo ficar arriscando muito, tentando muito chute, a chance de ser pego em contra-ataque é muito grande, porque o Flamengo envolve muitos jogadores na parte ofensiva quando está atacando. Então é algo estudado por eles. É por isso que o Flamengo, entre aspas, finaliza pouco, na opinião dos torcedores. E de fato finaliza mesmo. Se você analisar os jogos do Flamengo, parece que o Flamengo tem que chegar muito perto do gol para poder chutar gol. Então isso é algo trabalhado e estudado pela comissão técnica. Não é porque os jogadores tomam essa decisão por conta própria, entende? Ou estão sem coragem para chutar, isso, né? É perfeito. Porque muita gente critica, por exemplo, e eu concordo, tá? Acho que o Gerson é um jogador que poderia evoluir nesse quesito, finalizar mais a gol. Mas, conversando com pessoas do Flamengo, agora dá para entender por que eles têm essa postura dentro de campo. Só vai na boa no gol, né? Mas a comissão também concorda que precisa melhorar a finalização, porque o Flamengo tem essa dificuldade, não é tão letal, né? É porque também tem uma questão de hábito, né? Se você chuta mais, arrisca mais, se acostuma mais, você tenta mais, a chance de mirar, né, uma hora vai acontecer, né? E o futebol é isso, é difícil porque como treinador você tem que fazer essa escolha. Beleza, eu vou começar a tentar mais. E se eu começar a tomar mais contra-ataque? Se eu começar a ficar mais exposto? Ou seja, é uma estratégia da comissão técnica isso. Ô, Vene Casagrande, e sobre o Jorginho? O que aconteceu com o Jorginho? Será que isso vai mexer com a vinda dele pro Flamengo? Bom, o técnico do Arsenal deu uma entrevista dizendo que corre o risco do Jorginho nem atuar mais por conta de uma lesão que ele sofreu. E aí, conversando com o empresário do Jorginho, ele disse que o Jorginho volta a treinar segunda-feira. Se de fato acontecer isso, ele não ser mais utilizado pelo Arsenal, acho que para o Flamengo é até bom, né?
porque facilita aí a Mas vida. quanto tempo de inatividade, Ah, Vini? não tem como dar prazo. Que também Por exemplo, é um problema, ele né? volta- Se ficar, são 9 meses, aí Ele não... volta. Não é isso tudo, não. Não é isso tudo. Ele Entende? volta a treinar segunda-feira, por Ah, exemplo. tá. Segunda-feira ele vai treinar. Aí Ele tem a sofreu uma questão da pancada parte nas física. costelas. Ele aprimorar a parte física dele. Não é nada grave a esse ponto de ficar meses longe dos gramados. Pelo contrário. Ou seja, se ele de fato não jogar mais pelo Arsenal, facilita a vida do Flamengo, porque o Flamengo quer a liberação imediata dele para ele ficar à disposição para o Super Mundial. A questão, assim, óbvio, não tem nada assinado, mas pelo que eu converso com as pessoas do Flamengo, não é nem se o Jorginho vai para o Flamengo, é quando chega ao Flamengo, porque o Flamengo deseja tê-lo para o Super Mundial. Mas caso não tenha o Jorginho, a minha visão não tem nenhum problema, pelo contrário. Está em reta final de temporada, ele precisa também tirar alguns dias de descanso. Eu acho que deveria ter um planejamento especial para esse jogador que está vindo da Europa para jogar no Brasil. A gente sabe que não é fácil. Por exemplo, o Danilo veio da Europa, olha o que aconteceu, teve que ficar um período ausente. O Alexandre já teve o segundo problema físico. Vários jogadores que vêm da Europa, o Coutinho. Mas o Coutinho também já é um caso antigo também, né? Porque mas veio mesmo de lá. assim, até você se O ajustar Felipe Anderson aqui... no Palmeiras é um bom exemplo também. Então, os jogadores eles têm dificuldade de se adaptar. Eu teria um planejamento especial para esse atleta, caso ele não possa jogar o Super Mundial. Mas, na minha visão, entendimento de bastidores, pelo que eu converso com pessoas do Flamengo, não é nem se o Jorginho vem ou não. E o tempo de contrato dele vai ser de 3 anos, até o meio de 2028. É quando ele chega ao Flamengo. E a pergunta também neste programa, Vene Casagrande, é: se ele chegar para jogar o Super Mundial, ele é titular? Já chega como titular? Não. Pedrosa, fala comigo, o que você acha? Porque o Flamengo já está bem montadinho, né? A gente pensa que o Pedro voltando, obviamente, naturalmente, o Pedro vai ser um titular, assim que tiver condições plenas físicas. E aí? Depende dessa questão da lesão, né? Se ele realmente Então vai vamos fingir aqui, vamos fingir que ele vem voando. E aí? Aí, naturalmente, eu acho que ele vai ser titular. Eu acho que em algum momento ele vai ser titular, até porque vão ser jogos onde o Flamengo vai enfrentar as melhores equipes do mundo. Inclusive uma equipe que ele já jogou, que é o Chelsea, que ele é ídolo lá, inclusive. Então, assim, naturalmente, pelo desgaste da temporada do futebol brasileiro, ele também vai estar desgastado, porque é fim de temporada europeia. Eu acho que é muito mais um encaixe do Felipe Luiz do que, de fato, vai ser 100% titular ou não vai ser. É o Felipe Luiz entender o que acha de melhor. Por exemplo, na Libertadores, quem tem jogado é o Everton Araújo. O Jorginho não pode jogar na vaga do Everton Araújo? Nos jogos, digamos, de Copa? Com certeza pode. Então é muito mais um encaixe do Felipe Luiz, saber como esse jogador vai chegar, para ele saber também, como característica, o que ele quer do Jorginho. É isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Tem algumas informações aqui importantes, né? Em relação ao Jorginho, até deixar bem esclarecido aqui que a questão do Jorginho foi uma pancada na costela, né? Por isso, até o treinador, né, do Arsenal falou em relação a isso, até o Vene relatou sobre isso. E não tem previsão, foi uma pancada muito forte que ele sofreu nas costelas, por isso ninguém tem previsão ainda do retorno do Jorginho. Mas lembrando que não é nenhum gancho, né? Como falou, vai voltar os treinamentos segunda-feira, só que tem que reavaliar aos poucos como é que vai ser a adaptação dele, né? Como é que vai ser a questão do conforto, né? Desconforto e tudo mais em relação às costelas dele, tá bom? Só em relação a isso. Mas vai ser uma baita de uma contratação. É uma baita de uma contratação do Flamengo. Até o momento, cerca de 55 mil ingressos. São 7 horas da manhã, tô gravando esse vídeo. 25/4/2025, 55 mil ingressos foram vendidos, tá bom? Esse domingo. Provavelmente passa aí dos 65 mil. Eu espero que tenha 67, né? História aí, 67 mil torcedores presentes no Maracanã. Porque vai ser fundamental. Um jogo bem complicado, né? Você sabe do momento que o Corinthians está vivendo, mas sabe também da força do elenco também do Corinthians. A pessoa tem que ter toda a cautela. O Flamengo tem total condições de ganhar, tecnicamente falando. Mas é um jogo bem difícil, o Flamengo tem que ir pra cima, tá bom? Ainda mais com o apoio da nação, tem tudo pra fazer um bom jogo e conseguir uma boa vitória. Lembrando que o Flamengo vai buscar a liderança do campeonato. É claro que espera também um tropeço do Palmeiras, né? Que empatando ou perdendo, o Flamengo reassume a liderança pela questão do gol pro. Mas pé no chão, tá bom? Tem que ir pra cima, jogar o que sabe, pra poder sair com uma boa vitória diante do Corinthians. Temos aqui outra informação também importante. Em relação ao grupo do Flamengo, ontem o Central Córdoba ganhou por 2-1, né? Deportivo Táchira, até um jogo bem complicado. A gente achava até que ia dar empate, mas conseguiu fazer. O Central Córdoba conseguiu ganhar o jogo. E agora complicou a situação do Flamengo, né? O Central Córdoba tem 7 pontos. A LDU tem 5.
Flamengo ficou com 4 pontos, né, em terceiro. E o último colocado, o peso morto do grupo, o Deportivo Tátira, que não ganhou de ninguém, perdeu todas as partidas. Por isso é fundamental o Flamengo fazer um bom placar diante do Deportivo Tátira no Maracanã, tá bom? Lembrando que, sem ser essa quarta, a outra, né? Essa quarta agora é Botafogo da Paraíba e Flamengo. Inclusive os ingressos já estão sendo vendidos. A última passada que eu vi, já tinha 2 mil ingressos já vendidos, né, para esse jogo. Depois de toda aquela confusão, até o Procon foi iniciado, né, foi notificado em relação ao preço do ingresso absurdo que o Botafogo da Paraíba estava cobrando. E conseguiram resolver isso e já iniciaram a venda de ingresso. Quarta-feira que vem agora, Botafogo da Paraíba e Flamengo. O Flamengo pode dar o luxo até de poupar os jogadores, vou colocar um time mais alternativo, com foco no Brasileirão e na Libertadores, tá bom? Que vai ter um jogo muito difícil agora na outra quarta, né, contra o Central Córdoba lá na Argentina, um jogo muito complicado. E o Flamengo é fundamental a vitória, ainda mais agora depois dessa vitória do Central Córdoba, o Flamengo tem necessidade de ganhar o jogo para poder chegar a 7 pontos, né, igualar o mesmo número de pontos do Central Córdoba, dependendo do saldo de gols até assumir a liderança, tá bom? Aí vai fazer os 2 jogos em casa, né, contra a LDU e contra o próprio Deportivo Tátira. Tem que golear esses 2 jogos. A gente viu claramente, né, que a LDU muito fraca, tecnicamente falando, mas o Flamengo tem que fazer valer isso dentro de campo. Bom, mas coloquem nos comentários a opinião de vocês. E o Flamengo tinha tudo para ter ganhado esse jogo, né? Você viu ontem mesmo, o Palmeiras foi lá com bem mais alto, né, 3.600 metros de altitude. Os caras passando mal, até o Estevão vomitou e tudo durante o jogo. Foram lá e meteram 3-2 no Bolívar. E o Flamengo com menos 2.850 metros de altitude. Não conseguiu vencer, desperdiçou as chances que teve, né? Com o Luiz Araújo, o outro eu não lembro quem foi. E não conseguiu ganhar do LDU, né? Embora não tenha oferecido chance, né, para a LDU, a não ser aquela cabeçada no finalzinho do jogo e aquele gol que estava impedido. Mas fora isso, o Flamengo foi seguro na defesa, só que em compensação no ataque não conseguiu converter as oportunidades que teve. Né, pesou e tá pesando agora na questão do grupo do Flamengo. Espero que o Flamengo faça um bom jogo agora contra o Central Córdoba e mate os 2 jogos em casa contra a LDU e contra o Deportivo Tátira, tá bom? Só lembrando, domingo, 5 horas da tarde, Flamengo e Corinthians direto do Maracanã. Assim que terminar a partida, a gente entrar ao vivo com a coletiva do Felipe Luiz, tá certo? Espero que tenha gostado do vídeo. Se puder deixar aquele like, se inscrever no canal, vai ajudar demais. Créditos e direitos autorais, SBT Esporte. Valeu.